Olá, que alegria estarmos entrando no teu lar com mais um programa Mensagem de Esperança. Nesta noite iremos ouvir uma mensagem cujo tema é Servimos com o que somos. Deus abençoe em nome de Jesus. Mateus 5, capítulo 5. Versículos 11 até o 16. Bem-aventurados serão vocês por minha causa, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Talvez, se você tem um pensamento um pouco mais rápido, você já está falando assim, o que esse texto tem a ver com o ambiente de contribuição com o serviço? Há uma grande questão quando se fala em trabalhar para o Senhor, em trabalhar no reino de Deus, porque na maioria das vezes, as pessoas ligam isso, as pessoas relacionam a trabalhar para o Senhor, a trabalhar na igreja, a fazer um trabalho na igreja. É sempre assim. Quando alguém é desafiado a fazer um serviço para Deus, ou quando de alguma forma, como nós vimos aqui na representação, alguém é convocado, dizendo assim, olha, você precisa trabalhar para Jesus, fazer algo para Jesus, se prontificar a trabalhar para Deus, ele começa a pensar, peraí, eu até canto, mas perto desse pessoal não dá. Eu até sei tocar alguma coisinha, mas, olha os caras. Aí a pessoa pensa assim, bom, então acho que eu poderia, ensinar não é meu dom. O que mais dá para fazer na igreja? Bom, eu poderia então, pregar, parece que eu não tenho chamado para isso. Eu morro de vergonha, não posso nem chegar lá na frente, se eu for lá na frente, eu desmaio. Talvez diaconia, mas também me parece que eu não tenho muito jeito para lidar com isso. Trabalhar com criança, não tenho paciência. Jovem, também já tenho o pessoal lá. Não sei o que eu posso fazer na igreja. Não sei. E realmente quando nós pensamos assim, que servir o Senhor, trabalhar para o Senhor, limita-se ao trabalho da igreja, realmente nós limitamos muito essa função, e aí alguém vai dizer assim, olha, se todo mundo estiver trabalhando, quem vai assentar para assistir o culto? Quem vai... não dá certo esse negócio. Mas nós vamos ver aqui, queridos, algo importante sobre isso, quando Deus nos chama para trabalhar para Ele, o que é servir no reino de Deus, que esse servir no reino de Deus está muito além disso. Ou, primeiramente, não é isso. Não é assim que nós devemos servir a Deus. As pessoas vão sempre dizer isso. Eu quero fazer uma obra. As pessoas vão falar, eu quero fazer uma obra e, portanto, ser um obreiro. Eu então vou ter um cargo na igreja. Eu vou ser nomeado, eu estou esperando o pastor me convocar, o líder me chamar, eu estou esperando. Mas vamos ver algumas coisas aqui, porque servir a Deus
é muito mais do que isso. E esse texto bíblico que nós lemos vai falar sobre isso. O nosso serviço, a nossa contribuição no reino de Deus é primeiramente o que nós somos, e não aquilo que fazemos, ou aquilo que falamos. Eu sei, começou errado, mas eu vou explicar. Servir a Deus, querido, o serviço para Deus, o serviço que nós prestamos para Deus, não é primeiramente fazer alguma coisa. Fazer um trabalho, ter um cargo, ter uma função, ter um dom, ter um ministério. Primeiramente, nós servimos a Deus como nós somos, ou como nós nos apresentamos. Esse texto bíblico, ele fala uma coisa muito importante. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quando vocês se comportarem assim, os homens ou as pessoas, eles vão ver as vossas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu. Espera aí. Eu sou sal, sou luz. Não falou nada que eu faço. Mas está dizendo que quando nós somos sal, nós somos luz, as pessoas olham para a gente e vê o quê? Obras. Boas obras. Mas obras é quando eu faço alguma coisa. Obra é aquilo que eu executo. Obra é aquilo que eu realizo. Mas no reino de Deus começa diferente. E nós temos a tendência de confundir as coisas espirituais com as coisas materiais. Porque nós pensamos que primeiro nós fazemos, executamos, apresentamos alguma coisa, aí Deus vai se agradar, aí então nós nos tornamos alguma coisa. Mas no reino de Deus é o contrário. Primeiro nós nos tornamos e depois fazemos. E vamos dar uma olhada nesse texto aqui, adentrar bem nesse texto para a gente compreender isso. Mas eu quero que você não perca o foco desse sentido. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você não faz, você é. Quando você se apresenta, você está nessa condição de sal da terra e de luz do mundo, as pessoas olham para você e vê obras em você. E vê serviço em nós. Porque Jesus, quando começa o texto, ele diz assim, que vocês são o sal da terra, e se o sal se tornar insípido ou sem sabor, ele para nada serve. Então, está falando de servir. Vamos pensar um pouco nesses dois elementos que Jesus usa como uma metáfora do discipulado. Porque esta palavra Jesus fala especificamente com os seus discípulos. E ele diz para esses discípulos assim, ei, vocês, meus discípulos, na qualidade de discípulos, vocês são como o sal nessa terra. Vocês, como meus discípulos, são como uma luz nesse mundo. Então a gente tem que dar uma olhadinha por que Jesus usa essa expressão, o sal, por que Jesus usa essa expressão, luz. A mais evidente característica geral do sal é que ele é essencialmente diferente do meio aonde ele é posto. Quando você coloca o sal em um alimento, ele tem condições de provocar um sabor naquele alimento, porque ele é diferente do alimento que ele está sendo colocado. Ele transforma, realçando aquele gosto do alimento, mas ele tem uma substância, ele tem uma composição diferente daquele alimento que está sendo colocado. Ele se apresenta de uma forma diferente, capaz de modificar aonde ele é colocado. Jesus então quer dizer para a gente assim, primeiramente, essencialmente,
nós como sal dessa terra, nós temos uma singularidade. Nós temos que ser diferentes do ambiente aonde nós estamos, ou onde nós vivemos. Jesus não está dizendo que a gente, como sal, nós ficaríamos isolados, porque aí não seria sal. Mas o sal é colocado em contato com um ambiente. O sal é colocado em contato com um alimento. O sal é usado para algo. E aí o Senhor diz para a gente que a gente tem essa condição. E o seu poder está exatamente nesta diferença. O poder do sal está exatamente nessa diferença que ele tem com o ambiente onde ele é colocado. Somos, nós, como discípulos de Jesus, somos diferentes do mundo em que nós estamos. Assim como o sal é diferente do ambiente aonde ele é posto, aonde ele é colocado. A questão aqui, queridos, é que muitas vezes confundimos, não é com o que nós fazemos, ou onde nós vamos, mas como nós fazemos, ou como nós nos comportamos aonde estamos. Eu vou usar direto e reto, exemplificando para você entender. Não é se você vai ou não em uma determinada festa, com pessoas que não são cristãos, não são evangélicos. Ou como se usa a expressão mais prática, você vai numa festa do mundo. Não é o fato de você ir ou não nessa festa. A questão está em como você se comporta nessa festa. Como sal ou não como sal. A questão não é se você, depois do expediente, vai sair com os seus amigos de trabalho, ou se você no final de semana sai com os seus colegas de escola. Não é a questão de sair ou não sair. Mas o que você faz quando você sai? Como você se comporta nesse ambiente? Você vai determinar se você é sal ou se você não é sal. Se você vai provocar sabor ou se você vai se tornar sem sabor. A questão está aí. Porque conforme você se comportar, conforme a maneira como você se apresentar nesses ambientes, as pessoas vão te ver com boas obras ou não com boas obras. E aí, vai alguns exemplos disso. Por exemplo, as suas palavras. O que você fala no ambiente onde você está. Não no ambiente da igreja. Não, aqui pode ser um grande saleiro. Todo mundo aqui é sal, né? Aí fica tranquilo. Mas quando você está em contato com um ambiente onde você precisa se apresentar como sal. Suas palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que a nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal. A nossa palavra deve ser assim. O que você fala? Quando você está num ambiente que não seja um ambiente, entre aspas, sagrado. Porque, na verdade, o que determina o que é sagrado no ambiente é a tua presença. É se você é sal ou se você não é sal. Você está, então, nesse ambiente. Se o seu comportamento é um comportamento não discriminatório. Por exemplo, vocês estão numa roda de amigos, depois do trabalho, e os seus amigos começam a fazer piada com aquele seu colega que tem alguma dificuldade para assimilar as funções, ou ele tem algumas dificuldades laborais, e aí todo mundo começa a fazer piadas, zoar o cara, e você entra na pilha, e você é o maior piadista, e você faz as brincadeiras mais discriminatórias e mais humilhantes daquele cara. E aí?
Sal ou não sal? Quando você discrimina uma pessoa pelo seu comportamento, ou talvez por uma circunstância que ele está passando, ele teve um problema lá no casamento dele, aí você agora faz uma zoeira com ele, ou com a sua raça, ou com uma condição momentânea que ele está vivendo, ou até com assuntos relacionados à sexualidade. Porque quando você se apresenta nesse ambiente e a sua palavra é agradável e temperada com sal, você se comporta diferente. Mas os caras começam tudo a zoar. Você viu? Cara, faz uma piada. Aí você, tranquilamente, diz: mas, meus amigos, por que será que ele está assim? Vocês já pensaram o que ele está passando? Será que a gente não deveria ajudá-lo mais? A nossa função deve ser amar. A nossa função deve ser compreender. A nossa função deve ser ajudar. Aí todo mundo vai olhar para você. Ué. Sal. Manter o controle emocional. A hora que tudo está pegando, está tudo caindo, gente xingando, gente querendo. Você, como sal, o seu comportamento é diferenciado. Você está equilibrado. Todo mundo vai partir para cima, vão pegar, vamos lá, vamos destruir, vamos quebrar, vamos. Aí, calma, gente. Vamos para o diálogo. Vamos conversar, vamos racionalizar. Vamos ver o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Portanto, não é o fato de você estar ali ou não, mas como você comporta-se naquele ambiente. Vai determinar. Manter a sua pureza moral. Vamos colocar aqui, exemplificando, que você está nesse ambiente, de repente você foi em uma festa, e quando chega altas horas dessa festa, a sua amiga chega para você e fala assim: estou com a boca doendo de tanto beijar. Já beijei muito. Seu namorado? Namorado. Olha aí, quanta gente. Já marquei daqui, está esperando lá já vamos sair. Não. Mas o seu comportamento é diferente. Como você está naquele ambiente vai determinar se você é sal, se você não é sal. Quando a galera está se embriagando e você se comporta de uma forma diferente, e aí vai acontecer o que Pedro escreveu lá na 1 Pedro capítulo 3, versículo 15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro está dizendo assim, que chegaria momentos e em ambientes que as pessoas iam chegar para a gente e iam falar assim: escuta, por que você tem esperança, cara? Por que você age assim? Por que você se comporta dessa forma? Alguém já te perguntou isso? Alguém um dia já chegou e falou assim: me explica, por que você tem esperança? Ou será que você está no mesmo pacote? Ou será que estamos no mesmo pacote? Características do sal. E é isso, quando as pessoas nos veem diferentes,
Elas não estão vendo o que somos, estão vendo o que fazemos. Estão vendo isso como serviço. Jesus chamou isso de boas obras. De boas obras. Está entendendo, sim ou não? Sim. Jesus chamou isso de boas obras. Mas eu não fiz nada. Não contribuí, não dei oferta, não preguei ainda, eu não ajudei o velhinho a atravessar a rua, eu não dei cesta básica, mas eu me comportei de uma forma diferenciada. Isso é serviço. Isso é contribuir para o reino de Deus. Aliás, esse é o princípio de servir a Deus. Esse é o princípio de servir a Deus. É ser sal da terra. O sal, ele também tem uma função primária, que é de conservar, deter a decomposição, purificar. Pensa num tempo em que eles não tinham sistemas de conservação de alimentos. Tinha geladeira, não tinha todas essas coisas que nós temos hoje. O sal era muito usado para isso, preservação. Quando Jesus está falando isso com eles, sobre ser sal, na mente deles está vindo todas essas coisas. E aí, como discípulos de Jesus, nós temos também uma função de ser como que um purificador moral, ou, de alguma forma, atuar nos ambientes como alguém que muda esse ambiente, alguém que purifica esse ambiente. Alguém que tem a capacidade de modificar esse ambiente em que vivemos. Um mundo onde os padrões morais estão baixos, instáveis ou até inexistentes. Inexistentes. Essa semana, por exemplo, os pastores aqui de São Carlos precisaram se mobilizar. Nós vamos passar isso depois para os irmãos, inclusive um documento que foi feito pelo Conselho de Pastores. Por quê? Foi delegado aos municípios que a votação do Plano Nacional de Educação. Embora tenha sido rejeitado lá no Congresso Nacional, dentro dos municípios tentou-se incluir como alguns artigos que seriam anexados a esse projeto de lei, incluindo algumas coisas. E, na verdade, o que nos mobilizou a trabalhar é que eles queriam incluir, principalmente um movimento que queria incluir uma cláusula chamada ideologia de gênero. Resumidamente, em que consiste isso? Que dentro das escolas, deveria então ser colocado como meta que os professores ensinassem as crianças, seu filho, nossos filhos, crianças, que eles ainda não têm o seu gênero definido. Portanto, ele não é essencialmente menino ou menina, não importa como ele tenha nascido, ele é uma criança. E no futuro, ele vai decidir o que ele quer ser. Inclusive, ele vai poder até cobrar um tratamento médico para mudar e ter o gênero que ele quiser ter. Se ele for menina, se ela for menina, então ela quer se comportar ou ser um menino, e aí o sistema de saúde deve prover todas as coisas para que ela seja o que ela quer ser na cabeça dela, optar por ser. E não aquilo pelo qual Deus o criou para ser. E aí a gente precisou mobilizar. Não como forma discriminatória, fizemos um documento dizendo que não discriminamos, de fato não é isso que queremos fazer, não é nossa função, não é nossa missão, mas tem algumas coisas que nós temos que lutar, queridos. Tem algumas coisas que temos que nos colocar, que temos que nos posicionar. Não, isso não pode ser. Até porque, dentro disso, mesmo nos patamares superiores, não houve o diálogo
com todas as frentes, ou com todas as alas da sociedade. Somente um grupo, e chamou isso de provas científicas, mas quando na verdade muitas alas da ciência não foi chamada para o debate. E tentou sim incluir isso. Então, queridos, vocês vejam a que nível de imoralidade tem chegado o nosso mundo. E quando a gente estava ali, sentamos, ficamos calados o tempo todo, embora o pessoal botou faixa, gritou, desrespeitou os vereadores e tal. Depois, no final, nos chamaram de pastores xiitas e não sei o quê e tal. Mas, graças a Deus, os próprios vereadores nem colocaram essa em votação, nem foi para a sessão. Mas um mundo que perdeu os limites da moralidade. E aí o Senhor nos chama, como sal, para ainda conservar um pouco isso. Não é partir para o ataque, não é partir para o desrespeito, não é partir para a violência, não é partir para a discriminação, não é nada disso. É dizer o que Deus diz. É sermos testemunha e nos comportar de tal forma como a palavra de Deus ensina. E nós ainda, queridos, somos pela palavra de Deus. Ou então nós não somos mais nada. Nós ainda somos o que o texto bíblico diz. Ainda cremos nisso. Queremos continuar crendo nisso. Mas não é só isso que tem acontecido no nosso mundo. É redundante falar, se eu falar isso para você, talvez até estrague seu culto. Mas corrupção. Roubalheira desenfreada, queridos. E às vezes a gente olha lá o pessoal da FIFA. Olha lá, o pessoal da Lava Jato. Mas às vezes, olha lá, o empresário dentro do escritório dele. Olha lá, o patrão defraudando o seu funcionário. Fazendo esqueminhas para burlar tantas coisas. Olha lá, às vezes você, em pequenas coisas, se corrompendo também. Porque não existe grau maior ou menor. Sal é sal. Violência. Pastor, graças a Deus, aqui violento eu não sou, não. Nunca matei, nunca puxei uma faca para ninguém. Mas pode ser que você seja violento em palavras, com seu filho, com sua mulher. E hoje até, né, a mulher com o marido, está acontecendo muito disso. Os maridos ligando, pastor, minha mulher... E não tem delegacia do homem para ele reclamar. Em qual que vai? Na da mulher mesmo? Vai na da mulher. Mas a violência muitas vezes está dentro de casa. Exploração sexual em todas as esferas. Prostituição infantil, pedofilia, adultério. Mas uma das piores que eu vejo, a exploração sexual comercial. Todo produto para vender tem que ter uma mulher nua. Senão não vende. Tem nada a ver com aquilo. Mas eles apresentam. Pó de café. Mulher nua. Você fica pensando, o que será que isso tem a ver com...
tudo, tudo. Um filme, para ser bom, tem que ter pelo menos 2 cenas de sexo. Senão nem os irmãos assistem. Filminho chato, tem ação. Filme para ser bom tem que ter 2 coisas: violência, pancadaria, tiro, morrer gente, matar. Cenas de sexo. Pronto, se tiver isso aí, o filme é bom. Não importa se tem um roteiro bonito, se tem uma história bonita. Não, as pessoas querem essas coisas. Sal. Ei, desprezo pela família, pelo casamento, qualquer coisa, qualquer motivo hoje. Família, vai lá, não tem problema. As pessoas não estão pensando nisso. Vivem de qualquer forma. Somos sal. E nesse ambiente nós temos que ter um comportamento diferenciado. O nosso padrão tem que ser outro. Essa é a primeira maneira como você pode servir. E aliás, não importa o que você faça na igreja. Não importa que você trabalhe 24 horas na igreja, que você dê oferta, que você ajude necessitado, você ajude casa, não sei do que. Se não tiver isso, querido, é sal sem sabor. Para nada serve. Então, todo o seu serviço não tem valor. Ainda tem essa. Mas Jesus falou mais aqui, olha, vocês são o sal, da mesma forma, vocês são a luz do mundo. Porque se por um momento nós pensarmos então que o sal determina uma passividade, é só a maneira como eu estou ali quietinho no meu lugar, ser luz do mundo fala de algo que leva para atividade. E aí há algumas coisas importantes, porque a luz, ela tem destaque. Jesus falou, você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está dizendo assim, se você é luz, você não pode ficar escondido. Porque muitas pessoas optam por isso. Olha, então faz o seguinte, que ninguém saiba que eu sou um discípulo de Jesus aqui neste meu ambiente. Eu não vou me contrapor a isso que está acontecendo, mas então fico quietinho, ninguém sabe nada da minha vida, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, vou para casa com minha obrigação, e já era. Não, mas como luz não tem jeito, porque Jesus falou, você não pode esconder a cidade edificada sobre o monte, você não pode pegar a luz e colocar ela debaixo de um vaso, botar um vaso sobre ela, porque a luz não vai se propagar, não vai ter razão dela estar ali. Mas a luz, ela é colocada onde? Num lugar de destaque, para que ilumine toda a casa, todo o ambiente. E aí Jesus fala assim também, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Agora, deixa eu dizer para você o que é ser luz. Ser luz, querido, não é você ser o mais bonitão da turma. De modo que as pessoas olhem para você e dizem assim, olha, aquele cara tem não sei, ele tem um brilho. Ele tem um negócio diferente, assim, a gente olha para ele e vê um negócio. Eu sempre tive uma dificuldade com isso, irmãos. Porque eu via as pessoas falando isso na igreja. Eu falava, Jesus, eu tenho que orar mais, pai, eu tenho que... Porque ninguém olha para mim e fala assim, você é crente. Nunca aconteceu isso comigo. Pelo contrário, quando eu falava que eu era crente, as pessoas, não acredito, você? Sem brincadeira, cara, sem brincadeira. Porque eu sempre fui o que eu sou. Brinco com as pessoas, sou igual a todo mundo. Eu tinha algumas dificuldades. Eu pensava, às vezes, sair na rua de paletó e gravata, com uma Bíblia bem grande, para então as pessoas olhassem para mim e falassem, bom, aí sim. Mas no dia a dia as pessoas não percebiam isso.
Eu me lembro uma vez do banco, logo que eu estava lá. Eu era menor ainda, e a gente trabalhava com um uniformezinho azul. Horrível. E era um problema, porque eles davam aquele uniforme quando a gente entrava lá. Eu entrei com 12 para 13 anos, e eles trocavam uma vez por ano, esquecendo que adolescente nessa faixa etária cresce muito rápido. Aquilo era horroroso. E um dia fizeram uma festinha lá, no final do ano, e a gente todo lá, tal, e os meus colegas de mesma idade, 15 anos, 16 anos, tal, começaram a beber, tal, e aí eu não bebia. Aí eles disseram assim, cara, como assim? Não bebo. Por quê? Aí sabe como que é adolescente, né, irmão? Eu não gosto, esse negócio é horrível. Mas então experimenta. Não, sabe o que é, sou crente? Como? É que eu sou crente, cara, eu sou crente. Não acredito, cara. Você é crente? Sou crente. Aí um outro rapazinho estava perto e falou assim, pô, foi mal, cara, também sou, cara. Pô, não vou beber mais, cara. Ei, não é isso que vai determinar, mas o seu comportamento. Mas o principal disso, querido, de ser luz, é que depois desse momento, o que acontece é que as pessoas chegavam para mim e diziam assim, escuta, o que faz você ser crente? O que você pensa disso? Por que você se comporta assim? E aí era o momento de eu ser luz. Olha, Jesus é isso. Porque a luz, é aquela que revela. O sentido da palavra luz é trazer claridade, é trazer iluminação, é trazer entendimento. Essa é a função da luz. Não, ser luz não é aquele negócio assim que você é o brilhante da turma. Não. Ser luz é que você traz em você uma revelação. E aí não pode haver passividade, porque a luz vai se apresentar, a luz vai se destacar. Ser luz traduz um pensamento que leva sempre à atividade, a expor a verdade de tal forma que as pessoas compreendam. Isso é ser luz. Se o sal pode ser entendido com uma passividade ou só um comportamento, a luz é um serviço que me leva a expor o entendimento das pessoas, a aclarar o entendimento das pessoas. As pessoas então vão compreender quem é Cristo através de você. Está entendendo, sim ou não? Sim. Ok. Quando a nossa vida como testemunha de Jesus, nós temos essa atitude de sal, temos essa atitude de luz, então as pessoas olham para a gente, vê boas obras e glorifica o Pai que está no céu. Mas, deixa eu complicar um pouquinho aqui. E complico e encerro. Esse texto, embora nas Bíblias aí, quando for houve divisão, e principalmente modernamente, se separou dos versículos anteriores e foi colocado até um escritozinho em cima, os discípulos são sal da terra e luz do mundo, ou luz do mundo, sal da terra. Mas na verdade, queridos, esse texto, ele está ligado com 2 versículos que estão acima. E essa separação prejudicou um pouco o entendimento que nós temos desse texto. Mas originalmente ele está ligado. Então, a leitura correta seria começar lá em cima, no versículo 11. Isso quem já fez teologia chama perícope.
Não estou falando. É um período de uma oração, de um texto, é o período de um texto, é uma parte de um texto. Também chamado de contexto. O contexto, então, desse texto começa no versículo 11. Bem-aventurado são vocês, Jesus está falando com eles. Jesus falou de várias bem-aventuranças, uma após a outra, aí ele chega no 11, ele fala assim, bem-aventurado é bem-sucedido, feliz, privilegiado. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, as pessoas os insultarem, quando vocês forem perseguidos, quando levantarem mentira, calúnia é uma afirmação mentirosa, quando mentindo disserem mal contra vocês por minha causa. Jesus, espera aí, bem-aventurado isso. Quando acontecer isso, então, as pessoas chegarem e começarem a insultar você, provocar você, caluniar você, ferir você, atacar você por causa dele, a sua reação a isso vai determinar o final, ser sal ou luz. Se você é sal ou luz, você vai se comportar como Jesus falou assim, então, alegrai-vos, exultai e alegrai-vos. Por quê? Porque existe uma recompensa grande nos céus. Porque é grande a vossa recompensa nos céus. A primeira mensagem que nós pregamos aqui nessa série sobre serviço, falamos sobre a alegria de servir, nós dissemos aqui, queridos, que tudo que Deus nos pede para fazer, Ele trabalha em cima de recompensa. Ele está falando, eu não quero que vocês façam nada por fazer, eu quero que vocês façam tudo pensando na recompensa. E aqui, mais uma vez, sabe por que vocês são felizes quando as pessoas mentem sobre você, quando as pessoas se levantam contra você? Porque tem um grande galardão nos céus para você. Aliás, foram assim que perseguiram os profetas que foram antes de vocês, porque vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como vai restaurá-lo? Para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Também não se pode pegar uma lâmpada e colocá-la debaixo de um vaso, mas é colocado no lugar apropriado, no candelabro, para que ilumine toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Ei, talvez, quando eu estava falando isso, você disse assim, pastor, já aconteceu isso comigo. De eu ter um comportamento diferente, mas ninguém glorificou a Deus, não. Pelo contrário, o pessoal me zoou, o pessoal zombou de mim, o pessoal me criticou. Mas, queridos, a glorificação virá quando isso chegar a ponto de você ser até perseguido. Quando por causa de Cristo você começar a ser discriminado. Quando o pessoal começar a levantar calúnia contra você, acusações mentirosas contra você. Aí eles fazem isso e você ainda fica alegre. Aí eles vão olhar para isso e vão dizer assim, não entendo. Talvez o ambiente disso não seja exatamente de uma calúnia de palavras, mas pode ser uma situação que você viva. Quando você passa uma dificuldade, e mesmo assim, ainda você se alegra em Deus. Mesmo quando você passa por um vale de morte, e mesmo assim, você ainda se alegra no Senhor, você cultua a Deus, você presta adoração a Deus. Mesmo quando você passa por uma situação financeira complicadíssima, vexatória, vergonhosa, e mesmo assim você se alegra em Deus. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, poxa, eu estou com um problema muito menor, estou pensando em
pular do barco, estou pensando em desistir de tudo, eu tenho murmurado, eu tenho falado mal, eu tenho me sentido tão para baixo, eu tenho pensado em tantas coisas, mas esse meu colega está sofrendo tanto, eu tenho visto o sofrimento dele, e mesmo assim, ele está alegre. E aí, ele vai perguntar a razão da tua esperança. Ele vai chegar para vocês e vai dizer assim: escuta, qual é o segredo disso? Como que você ainda tem esperança? Gente, eu fico doido quando chega gente para mim e fala assim: esse mundo não tem jeito, mas aqui acabou, olha, a coisa não tem mais jeito. Eu falo, como não? Eu ainda estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que crer que vai ter jeito. Quando você estiver aqui, querido, vai ter jeito. Enquanto você estiver lá na sua família tem jeito. Enquanto você estiver lá naquela empresa, aquela empresa tem jeito. Que isso? Enquanto você ainda tem esperança, tem jeito. Tem como. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: como isso? E aí elas vão entender. E como luz você vai clarear a mente dele. E aí, ele vai glorificar o Pai que está no céu. Ele vai dizer: poxa, realmente. E deixa eu desmistificar mais uma coisinha para você, que para terminar. É que às vezes nós pensamos, quando falar isso, vão glorificar o Pai que está no céu, é que a pessoa vai levantar as mãos para o céu e vai dizer: glória a Deus, aleluia, ó Deus, como o Senhor é grande, hosana ao teu nome, bendito seja o que está sentado no trono, ao Cordeiro de Deus, que foi morto mais vivo para todos sempre. O cara nem sabe falar isso, irmão. Ele não sabe o que é adorar. Glorificar ao Pai que está no céu, é ele entender quem Deus é. Deus é glorificado quando pessoas compreendem quem Ele é. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como a gente acrescentar glória para Deus. Pronto, você falou: pastor, agora você falou uma heresia. Irmão, Deus, a Bíblia fala que Deus é o Deus de toda a glória. Bom, toda a glória então, rei, já é dele. Como que eu posso pôr mais glória lá se ele já tem toda a glória? Tem jeito. Toda a glória já é dele. Aí a gente fica tudo empolgado assim, porque quando eu dou glória a Deus aqui na igreja, quando eu canto um hino, a glória de Deus vai crescendo, vai crescendo. Glorificar a Deus, querido, significa revelar a glória dele. A glória já é toda dele. Ele vai ser glorificado, isso é, a glória dele vai ser compreendida, vai ser entendida. As pessoas vão compreender quem Deus é. Aí ele vai dizer assim: então é isso, luz, está clareando. Eu achava que Deus era aquele ser bravo, sentado num trono com um tremendo de um chicote, lendo o Antigo Testamento, e dizendo assim: fez isso, pedrada na cabeça dele, mata. Como é que é? Não pôs um negócio no vestido lá? Mata. A pessoa tem uma visão deturpada de Deus. Mas quando nós somos luz, quando nós somos sal, nós revelamos quem Deus é. Aí as pessoas dizendo assim: agora eu entendo que Deus é aquele que cuida de você, que Deus é aquele que não desiste de você, que Deus é aquele que está junto com você. Agora eu entendo. Deixa eu contar essa história do pastor Tim Keller. Ele fala que ele precisou fazer uma cirurgia no nariz. Muito tempo antes, quando ele era
ainda jovem, jogando basquete, ele levou uma pancada no nariz, mas nunca fez a cirurgia. Depois, lá quando ele estava uma certa idade, isso começou a afetar, e ele foi para o hospital para fazer a cirurgia. E ele estava ali, já tinha feito cirurgia, estava ali na cama se recuperando, chegou um rapaz e foi colocado do lado dele para fazer uma cirurgia no joelho. E ele não estava querendo conversar com ninguém, ele estava muito mal, com muita dor, e o cara chegou e começou a falar, e ele já deu a demonstração. Sabe aquela emoção que você dá quando você não quer falar nada, né? Você fala, aham, e vira do lado. Cada vez, esse cara não quer papo. Mas o cara perguntou, o que aconteceu? Precisei fazer uma cirurgia no nariz. Aí ele ficou lá ainda por causa dos medicamentos, meio sonolento, e veio um pessoal da família daquele senhor que estava do lado dele, visitá-lo à noite e tal, e o cara, achando que ele estava dormindo, falou, rapaz do lado aí, ó, é pugilista. Pugilista, quebrou o nariz aí numa luta. Ué, não falei nada disso. Aí todo mundo, mesmo, o cara aí. Poxa. Aí, no outro dia, quando ele já tinha recuperado, estava mais a fim de conversar, e falou, amigo, eu vi você falando ontem, eu estava meio dormindo, mas, na verdade, eu não sou pugilista, não. O nariz eu quebrei, era moleque, ainda jogando basquete e tal. O senhor é o quê? Eu sou pastor. Pastor? Eu sou pastor. Bom. Então tá. Pastor, né? Tá. Pastor, pô. Mas aí o cara foi fazer a cirurgia. E ele voltou, a cirurgia complicou. E ele estava lá gemendo na cama, e sofrendo, e passou o tempo. Aí, de repente, ele falou, pastor, oi, o senhor não ora por mim, não? Pois não, querido, vou orar por você. Querido, nós nos comportamos como luz, como sal. E nesta hora, nós nos apresentamos. Isso é servir. Esse é o serviço que nós apresentamos para Deus. Servir ao Senhor é, primeiramente, exatamente isso. Se você estava preocupado, porque você não sabia o que fazer, que trabalho que você ia desempenhar na igreja, que o Adilson não quer deixar você tocar aqui, porque você só sabe 2 notas. Porque você tem dificuldade de um monte de coisa, e você achava então que você não serve para nada no reino. O Espírito de Deus está falando com você. Esquece tudo isso, querido. Você serve com o que você é. É o que você é que importa. E isso é primeiramente servir. E sem isso, nenhum serviço é serviço para Deus. É sal sem sabor para ser pisado pelos homens. Deus quer que a nossa vida esteja preservada, queridos. E Deus tem interesse em que nossa vida seja conservada nele, a fim de que as pessoas olhem para a gente, atentamente para a gente, e glorifiquem e reconheçam o Pai que está no céu. Em outro texto, Jesus fala assim, isso define vocês como os meus discípulos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por você ter acompanhado o nosso programa. Somos gratos a Deus pela sua vida. Queremos orar e agradecer a Deus nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pelos nossos amigos que nos assistem, que assistem esse programa. Abençoa as suas vidas, abençoa esse programa, que ele seja, Senhor, um instrumento para que possa levar uma palavra de conforto, uma palavra, Senhor, que alegre os corações. Te agradecemos por este programa, pelas vidas, pelos nossos ouvintes. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você tem uma semana abençoada, fica na paz de Deus, em nome de Jesus. Ei, as palmas.
ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai